boa tarde. Você quer um emprego e fazer sucesso na carreira profissional? Então acompanhe a partir de agora o Ponto de Vista, com as dicas de duas especialistas sobre o mercado de trabalho em Pernambuco. Vamos falar sobre qualificação, currículo, estágio e todos os caminhos para garantir uma vaga nesse novo cenário. Para falar sobre o assunto, eu converso com Tessiane Marques, coordenadora de estágios e emprego da Faculdade Estácio Recife, e Viviane Prado, consultora da ALIS. Boa tarde, muito obrigado por participarem aqui do Ponto de Vista. É um desafio esse assunto porque interessa muita gente e eu acho que, começando com a Viviane, que veio de São Paulo para participar do programa, eu gostaria de saber, primeiro, a ALIS, essa empresa de recrutamento de pessoal, como ela atua em São Paulo e qual a visão dos paulistas em relação a esse boom que vem tendo em Pernambuco e no Nordeste. Bom, a ALIS é uma empresa que atua nacionalmente, nós temos 22 filiais, né, todo no Brasil, em cerca de 3 mil vagas mensais, a gente entrega, ou seja, eu contrato 3 mil pessoas, né, por mês. A visão que a gente tem do mercado aqui de Pernambuco é tão boa que a gente acabou de abrir uma filial, quer dizer, faz 6 meses, né, que nós temos uma nova filial em Recife, justamente para enxergar o grande potencial que nós temos aqui na região. Em relação ao profissional, existe ainda um pouco tímida essa movimentação de profissionais pernambucanos que vão para o mercado lá. E muitas vezes eles vão em busca de qualificação, né? Eles então vão procurar faculdades, pós, né, cursos de MBA ou a própria línguas, após fazer alguma viagem exterior, acabam passando primeiro ali por São Paulo, né, região sudoeste, sul do Brasil, para depois tentarem retornar aqui para a área de origem. E eu acho que um outro ponto super importante é a busca, né, das empresas aqui, né, de Pernambuco por profissionais lá do sul. Né? Então, a gente recebe propostas de que a empresa diz, o profissional, se ele for ali da região do sul do Brasil, ele pode dizer quanto ele quer receber. Então, às vezes, o profissional consegue dobrar o salário dele simplesmente por aceitar uma proposta aqui. Fora, lógico, todos os outros benefícios que quando você faz uma mudança, né, já acontece. Pois é, em relação ao estágio, Tessiane, a gente sabe que é a primeira porta que se abre para um estudante, para que ele possa ingressar no mercado de trabalho. Mas houve uma mudança na lei, o estagiário hoje é tratado, entre aspas, até como um profissional já contratado pela empresa, tem todos os direitos, tem algumas restrições. E como se comporta o mercado de trabalho em Pernambuco em relação ao estagiário? Eu falo das empresas. Diminuiu, aumentou? Como é que está essa qualidade do estágio em Pernambuco? A diminuição foi bastante notável. As empresas não quiseram pagar esses benefícios e recolheu as vagas para estagiário. Está saindo praticamente o mesmo valor de uma contratação de um funcionário. E como a gente sabe, a cultura vem trazendo que o estagiário não faz tudo ou ele substitui uma contratação por carteira de trabalho por um estágio. E com a modificação da lei, reduziu as vagas, mas em contrapartida eles têm pedido estagiários com qualificação. Hoje, para o estagiário entrar no mercado de trabalho, ele tem que se preparar, fazer cursos, melhorar sua postura diante da entrevista, que antigamente não existia, depois da modificação de 2008. Os estagiários entravam de qualquer maneira. Hoje, o crescimento da educação superior tem crescido, principalmente aqui no estado, para ocupar essas vagas. Programas de trainee também têm crescido bastante, mas sempre pedindo mão de obra qualificada, estagiários qualificados, com cursos de línguas, com domínio em muitos pacotes de software, de informática. E às vezes a empresa pede, inclusive, com experiência, que é um estagiário com experiência. Você vê o nível de exigência das empresas em relação à profissão, né? Aumentou com essa mudança da lei. Pois é, em relação ao que você falou no início, eu penso o seguinte, Pernambuco tem um polo médico importantíssimo no Brasil, né? A área de saúde é muito bem avaliada no país inteiro, até no mundo. Tem também o número de engenheiros, que é uma área que está sendo muito solicitada ultimamente por conta dos empreendimentos, também muito boa, enfim. Mesmo assim, o Brasil ainda precisa avançar nessa visão do profissional do Nordeste. Você concorda com isso? Concordo, e é muito mais cultural, né? Até pela nossa experiência, como a gente acompanha processos nacionalmente e a gente faz a
seleção, né? Então, a gente aplica todos os testes, todas as avaliações, elas são iguais, né, nas regiões. O que a gente vê não falta qualificação, né, para esses executivos locais aqui de Pernambuco. O que falta, na verdade, é a crença, né? O executivo, o empresário aqui falar, vale a pena contratar um profissional daqui, ao invés de trazer alguém do Sudeste ou do Sul do país. Antes de passar a bola para você, eu gostaria de saber o seguinte: o que é que o profissional tem que ter? Claro, cada segmento tem a sua exigência, mas de uma forma geral, o que é que o profissional tem que ter, na sua visão, que tem essa experiência de recrutamento, para que a empresa olhe para ele com um olhar diferente, que diga, olha, essa pessoa tem um potencial. O que é que você acha que é importante? Eu acho que tem os dois estágios, né? Tem aquele primeiro emprego, né? Que eu acho que é importante, né, a gente separar o que já tem experiência e o que não tem experiência, né? Falando do primeiro caso, daquele que vai ingressar no mercado de trabalho, que ainda não tem experiência, o que é fundamental, né, na hora de uma entrevista, na hora que ele for se colocar, porque como ele não tem um currículo para ser avaliado, a avaliação vai ser total no comportamental, né? Vai ser nele, como é que ele se coloca na entrevista. O que vai ser avaliado ali é muito essa disponibilidade que ele tem, essa vontade que ele vai ter de aprender, já que ele precisa se qualificar, né? Óbvio, se ele já tiver algum curso, né, se ele tiver língua estrangeira, isso facilita muito mais, mesmo com a falta de experiência. Mas eu acho que o importantíssimo é o comportamental. É deixar bem claro durante a entrevista que ele quer se qualificar, que ele quer aprender e que ele está disponível para a empresa, né? Disponível, inclusive, para mudar, de repente, de áreas, né? Porque isso é muito comum hoje no mercado, né? As empresas, apesar de ter uma necessidade de uma mão de obra específica, mesmo quando encontra esse profissional específico, ela quer que ele tenha um olhar generalista, porque se precisar mudar de área, ela quer ter essa flexibilidade e já contar com um quadro que ela tem, ao invés de buscar alguém do mercado, né? Ter essa mobilidade. Em relação ao executivo, né, ao profissional que já tem experiência, e aí sim, comportamental, obviamente, vai ser avaliado, tudo que ele adquiriu de experiência. Uma coisa que muitas vezes a gente comenta, e a Alice dá muito treinamentos, inclusive, nessa área, independente do nível, é muito comum os profissionais, né, os candidatos cometerem pecados que são muito pequenos, por exemplo, falar mal do antigo empregador. Né? E isso é independente até do nível do cargo que seja. Né? Esse é um erro gravíssimo, porque o avaliador, a primeira impressão que ele vai ter é, se ele está hoje falando mal do antigo, amanhã ele vai falar do meu. Então, eu não quero esse tipo de profissional. Né? E muitas vezes é só por uma insegurança. Né? O candidato está ali tentando mostrar que ele é muito bom e que a empresa que não reconheceu, a empresa que não pagou, a empresa que... Enfim... nessa hora, o melhor é contornar a história, mesmo que seja verídica essa história, coloque de uma forma diferente e ao invés de comentar as coisas ruins, né, ou do empregador, do antigo empregador, vender as qualidades que ele tem. De novo, importantíssimo que ele tenha, na hora da entrevista, essa vontade, essa disponibilidade e que ele consiga conciliar, né, o resumo das qualidades dele, tanto técnicas como comportamentais, para aquela vaga, né, que ele tenha um foco ali específico. Apesar de, como eu falei, também as empresas querem um generalista, mas durante a entrevista ele não pode falar, eu quero fazer tudo. Ele tem que dar um olhar. É importantíssimo porque muita gente pensa ainda que só o currículo basta para entrar numa empresa. Não é? E aí, trabalhar em grupo, como você se socializa com os colegas de trabalho, com a sua família, enfim, tudo isso é muito importante também. Na questão do estágio, essa análise que a Viviane fez também é importante. O que é que o estudante tem que ter para ele poder entrar numa empresa como estagiário e fazer sucesso? Pontuando o que a Viviane falou, nesse momento, por ser um estágio, é muito comportamental. A vontade dele aprender é contado bastante, porque ele quer trazer uma expertise para a vida dele de uma área que ele está estudando, então ele pretende estagiar na área que ele está estudando. Que muitas vezes acontece o contrário, ele consegue um estágio, mas a empresa desvia totalmente conforme a necessidade dela, não a instrução para a área que ele está estudando. Mas ele deve exigir na empresa, dizer, olha, eu estou desviando aqui minha função, eu sou estagiário desse curso que eu estou fazendo e eu quero trabalhar nessa área. Ele pode conversar com a chefe? Pode. Ele tem que procurar os recursos humanos que
que foi o que fez a entrevista com ele, e pontuar isso. Olha, eu estudo para jornalismo ou enfermagem, qual for a área dele, estou me desviando. Então, o estágio é para que ele crie oportunidades e o aprendizado dele, juntar a teoria e a prática, que ele está em sala de aula e aplicar no dia a dia dele do estágio. Está aí uma das dicas. Agora, em relação a Pernambuco, Viviane, vocês sabem, lá de São Paulo, que muitos empreendimentos estão vindo e vieram já para Pernambuco, e um deles foi anunciado recentemente, a mudança de endereço, que é a fábrica da Fiat, que vai ser em Goiânia, região metropolitana do Recife, na área norte dessa região metropolitana. Como é que São Paulo recebeu essa notícia dessa montadora tão grande como a Fiat vindo para cá? E o que é que você aconselharia para quem pretende trabalhar numa empresa como essa? Eu acho que assim, São Paulo vê com os olhos muito bons, principalmente uma empresa como o meu caso, né? Uma empresa de recursos humanos que atua nacionalmente, isso é excelente, né? Quando a gente tem grandes marcas que começam a fazer essa movimentação e saem dos grandes polos, que por mais que a gente diga, existe profissionais bem qualificados, altamente qualificados em São Paulo? Sim, existe. Mas a oportunidade de emprego que eu tenho também, ela é tão grande que eu acabo tendo dificuldade de colocar os profissionais certos nessas vagas. Em relação ao profissional que quer ingressar numa empresa como essa, uma empresa que já está acostumada com a qualificação, com aqueles profissionais, né, de São Paulo, que são muitas vezes, né, candidatos que já se prepararam muito antes de ingressar na empresa, né, que vão usar, que é o que a gente falou, por mais que ele não tenha experiência no mercado de trabalho, ele já foi fazer cursos, né, ele já ampliou a gama de conhecimento dele antes de ingressar ali no dia a dia da empresa. Então, acho que o que é importante para quem quer, independente de qual área, porque a vinda de uma grande indústria, né, como a Fiat, exatamente, ela abre um ramo de oportunidades em diversos setores. Então, quem estiver assistindo e falar, mas eu não tenho, né, uma qualificação específica, tem oportunidade em todas as áreas, em todos os setores. Acho que o importante é aproveite esse tempo para ir buscar qualquer tipo de qualificação, né, para ir buscar algum curso, próprio Estácio, que tem vários cursos. Aproveite esse momento para se qualificar, né, porque, sem dúvida nenhuma, juntando o que a gente já falou antes, com algum tipo de curso de qualificação que ele fez, ele consegue, sim, entrar numa empresa. Tem um monte de dicas que eu quero perguntar para vocês responderem ao telespectador, mas a gente vai fazer isso depois do intervalo. Depois do intervalo eu volto rapidinho. A gente continua o debate sobre o mercado de trabalho em Pernambuco. É só um instante. Ponto de Vista está de volta. Hoje a gente conversa sobre as oportunidades de emprego em Pernambuco. Quem fala sobre o tema é Tessiane Marques, coordenadora de estágio e emprego da Faculdade Estácio Recife, e Viviane Prado, consultora da Alice. Tessiane, tem uma coisa importante que eu queria saber. A faculdade, eu falei agora, Estácio, ela faz essa ponte entre as empresas e os alunos da própria faculdade, mas não abre para outros estudantes, é isso? Isso mesmo. Essa semana, a Estácio está implantando esse ano de 2011 o Espaço Estágios de Emprego, que é um ambiente super moderno, onde a gente recebe as empresas que podem estar fazendo banco de currículos para os nossos alunos. É um espaço exclusivo para fazer essa ponte entre o mercado e os nossos alunos. Nesse Espaço Estágios de Emprego, a gente faz orientação de carreira, dá toques de entrevista, como se comportar numa entrevista, elaboração de currículos, revisão de currículo, quais os cursos para a área dele ele deve fazer. A gente faz toda essa orientação lá na faculdade, exclusivamente para o aluno Estácio. Aproveitando, como se comportar numa entrevista? Bom, eu acho Ser sincero, importante. Eu acho que tem até um estágio antes, né, que é o currículo. Né? Porque se ele não souber fazer bem, elaborar bem o currículo, ele nem chega na entrevista. Então, reformulando, como preparar bem o currículo? Preparar bem o currículo. Ele tem que deixar muito claro ali no currículo quais são as intenções dele, qual é a área de interesse e olhar se realmente ele tem o perfil, né, desejado, né? Não adianta ele ter uma formação voltada totalmente para uma área e tentar migrar, né? Não adianta ele ser médico e falar quero trabalhar no comercial. Ele até pode, mas ele não vai ser provavelmente chamado enviando o currículo simplesmente, né? Então, acho que é importantíssimo esse cuidado de olhar se o currículo realmente
tem aquelas informações chaves que vai fazer com que a pessoa que estiver avaliando tenha interesse em conhecê-lo, então mais objetivo possível, mais limpo possível, já ajuda. E aí, quando ele for para a entrevista, primeira coisa, né, a apresentação, a aparência, né, como ele vai vender a imagem dele é super importante. Então, a dica fundamental é ser discreto. Né? A última coisa que tem que mostrar, que tem que aparecer durante o processo seletivo é a maquiagem, é a roupa, é a barba, um boné, enfim. Isso tudo tem que ser totalmente discreto. Né? Como não errar é colocar uma roupa clássica, uma cor lisa, enfim, uma calça, um sapato fechado. Eu poderia simplificar. Quem tem que aparecer é o talento e não a pessoa. Exatamente. Eu queria botar mais um ponto. Assim, eu acredito que ele também deve... Se ele deseja uma empresa, ele antes vê como é a vestimenta daquela empresa, qual o perfil de vestimenta todos se vestem ali. Eu acho que ele deve ter um olhar para aquela empresa que ele deseja entrar. O perfil, onde atua, como atua, porque não tem, sem dúvida, tem as diferenças de mercados, né? Um publicitário, se ele vai fazer uma entrevista para uma agência e chega de terno e gravata, provavelmente ele vai passar uma imagem totalmente errada e ele pode ser até desqualificado por isso, né? E, por outro lado, se ele vai para um banco, né? Se ele vai para uma instituição financeira e chega de uma forma muito despojada, de calça jeans e tênis, provavelmente também ele vai, só na primeira avaliação ali de imagem, ele já vai, ou pode ser desqualificado, realmente ter uma avaliação não tão positiva. Viviane, a Alice, ela é de São Paulo, pelo que eu pesquisei, mas tem uma filial aqui em Recife. Tem vagas abertas nessa empresa que você trabalha para profissionais? Sim. A Alice, na verdade, é uma fusão, né, de outras 3 grandes empresas que já atuavam nacionalmente. Hoje a matriz, sim, é em São Paulo. Nós temos a filial em Recife que trabalha uma média aí também de 30 vagas no mês. Na verdade, quando eu falo 30 é porque eu fechei, né? Eu contratei efetivamente 30. E agora, nessa última semana de agosto, entrarão 80 vagas para a área comercial. São vagas que têm, inclusive, oportunidade de carreira. Então, para quem estiver interessado, quem quiser entrar em contato com a gente, acho que vai ser colocado, né, o nosso site aí no ar. Porque no próprio site, o candidato ele pode tanto cadastrar o currículo dele, como já ver as oportunidades. Quem quiser, por exemplo, de repente, mudar de cidade, mudar de estado, já consegue ver também todas as oportunidades no Brasil. O telefone da Alice Recife é o 3221-2595. Está ali, e o www.alice.com.br. Em relação à Faculdade Estácio, tem um site também da faculdade, e aí para o aluno, o estudante, que está procurando o quê? Os cursos da Estácio, né? Nós estamos agora em 2012, voltando muito para as áreas da engenharia, mas os cursos que já ocorrem, nós já temos da área da engenharia, mas também muito forte em saúde, enfermagem, fisioterapia, na área de psicologia também. São áreas diversas que nós atendemos aqui em Recife e estamos nos voltando para a área da indústria, que também tem sido a grande procura de mão de obra do mercado. Sem dúvida alguma. Essa semana saiu uma grande reportagem sobre um raio-x, né, da qualificação profissional em Pernambuco, e vocês devem saber que a falta de qualificação prejudica muito a entrada do profissional nas indústrias. O que é possível fazer? Qual a dica de qualificação profissional que vocês dariam para a pessoa que não tem ainda uma universidade, uma formação já de 3º grau, né? Pode começar você, que é da área, né? Eu acredito que se ele já tem o que ele deseja, qual a profissão ele quer seguir, hoje procurar cursos, mesmo que gratuitos, mas ele que já vai experimentando a área que ele quer seguir. E aí tem vários... Hoje o próprio governo federal tem facilidade através do FIES, ProUni, a inserção da tem o pessoa, Senac, o Senai, né? Também, que oferecem cursos, mas que ele já vá decidindo qual a área, pesquisando sobre a área que ele deseja e fazer cursos de curta ou longa duração, mas que ele vá se preparando. Agora, eu vou reformular essa pergunta para você, porque eu penso o seguinte, muita gente imagina, quando vai começar uma carreira, que porque aquele mercado, por exemplo, engenharia, construção civil, indústria em Pernambuco, estão crescendo. Então, o seu filho, o filho que está nos assistindo agora, uma pessoa jovem que esteja querendo entrar no mercado, diz, eu vou fazer engenharia porque daqui a alguns anos esse mercado vai estar bombando. Mas eu acho, pode ser que eu esteja enganado, eu queria que vocês me corrigissem, que não é só isso. Você precisa ver a aptidão, o talento que você tem, a habilidade que você tem para aliar
ao mercado que você busca, é isso? Sem dúvida. Eu costumo dizer, tanto para a minha equipe ou para a própria entrevista, é fundamental você gostar daquilo que faz, né? Porque aí o resultado, né, a remuneração, ela acaba sendo uma consequência, né? É muito difícil você se preparar para uma profissão porque você acha simplesmente que ela é a profissão do futuro. Porque, de repente, quando o futuro chegar, ela já não é mais, né? Com a velocidade que as coisas se modificam, então, de repente, aquele estudante que entrou 4, 5 anos depois, não é mais a área em alta, né? Ele vai, e aí, o que ele faz? Se ele não tiver realmente aquela aptidão, aquela vontade. Então, eu acho que, sem dúvida, esses testes e essas orientações pedagógicas que acontecem em muitos locais e são inclusive gratuitos, e hoje com internet ele consegue fazer testes inclusive online, né, de qual é a área dele, né? Pode não chegar a identificar exatamente qual a profissão, mas pelo menos ele saber, ele tem mais aptidão para humanas, para exatas. Isso já ajuda muito, né, depois na hora de ele decidir qual vai ser realmente a profissão, qual vai ser o curso que ele vai atuar. A gente falou do estágio, do estudante, do jovem, mas aí quem já passou dos 40, quem já tem uma experiência profissional, de que forma, em São Paulo e nesse olhar nacional, você está enxergando esse profissional? Porque eu tenho acompanhado que as empresas estão contratando pessoas mais experientes, não é? Sim. Como é que você aconselha essas pessoas que já têm uma experiência no mercado, que querem ou mudar de área, ou assumir cargos mais importantes naquela empresa? O que é preciso? Eu acho que, antes até de responder do que é preciso, eu vejo como uma grande boa notícia, né, que o mercado enxerga agora diferente essas pessoas com mais de 40 anos, porque o que aconteceu? Devido ao grande crescimento, né, do Brasil, crescimento do mercado de trabalho, então, assim, oportunidades de empregos, gerou com que muitas pessoas conseguissem se contratar e a gente tem aí uma população de jovens que ou já ingressaram no mercado de trabalho ou que ainda estão tentando ingressar, mas que falta um componente super importante, que é a responsabilidade, né? Aquele comprometimento com o trabalho e que, sem dúvida nenhuma, uma pessoa, né, com mais de 40, ela tem já essa responsabilidade, independente de qual é a situação dela familiar, se ela já consegue sustentar, se ela tem filhos, sem dúvida nenhuma, o senso de responsabilidade com o trabalho, em cumprir normas, em horários, é muito maior. Então, o mercado sentiu muito isso com o crescimento dos últimos 5 anos aí do mercado de trabalho. Então, eles começaram a se voltar para esse executivo, que se a gente for falar há uns 5 anos atrás, as pessoas tinham medo, né? Porque chegava aos 40 anos, se eu perder meu emprego, eu não vou conseguir me recolocar. E hoje é justamente ao contrário. E aí, respondendo a tua pergunta em relação ao que ele precisa buscar, eu acho que ele já está com uma grande vantagem, né? Ele tem experiência, ele tem esse item que todo avaliador já vai colocar como positivo, porque ele já vai ser uma pessoa, né, entre um candidato mais jovem e um pouco mais velho, ele sabe que pode contar mais com o comprometimento desse executivo, desse candidato, só que aí talvez ele não está tão atualizado. Então, acho que o importantíssimo é que ele se atualize em relação à própria ferramenta de internet, de cursos, de informática, porque talvez ele seja um profissional que tem uma grande experiência numa área, mas não fez questão de se atualizar justamente por falar, eu já tenho muita experiência. Então, é legal ele buscar algum tipo de atualização em toda a área de TI, enfim, de informática, né, de redes sociais, é super importante, porque os jovens estão, né, dominando redes sociais. E falar, redes sociais é uma coisa só para bater papo, não. É um network muito importante. Então, ingressar também nessas redes sociais é importante para ele. Pois é, você falou uma coisa importantíssima, porque a gente percebe que tem um pouco mais de experiência no mercado, que chega um jovem cheio de vontade, dominando essa área de tecnologia de informação, mas, assim, em alguns casos, escrevendo muito mal, né? Sem um conhecimento teórico, né? Que é importante também. E o que vocês aconselham aos estudantes, no caso? Ele tem que relacionar esse conhecimento que a Viviane falou com o conhecimento mesmo do livro, do conhecimento pedagógico? Existem várias pesquisas que eu vim lendo que eles têm diminuído, com a linguagem da internet, tem diminuído a leitura e também diminuído a escrita. Então,
se batem muito no momento de estar dentro da empresa, eu já falo trabalhando esse déficit, né? Estudam, mas não querem ler livro ou fazem várias coisas ao mesmo tempo. Acessam a internet, assistem a Sky e querem estudar no mesmo momento. Essa geração atual. E pontuando isso que ela falou, as empresas têm visto nos jovens o não comprometimento com o trabalho. Que aí, se você pega a pessoa mais de 40 anos, é aquela pessoa que veste a camisa, que quer estar até o fim, enquanto o jovem troca rapidamente de emprego, como troca de roupa, vamos colocar assim, por essa facilidade. E você falou num dado importante também, Viviane, que eu achei, em relação à rede social, muita gente coloca, deteste segunda-feira, ou deteste acordar cedo. Para quem vai avaliar esse profissional na empresa, vai dizer, olha, eu não vou contratar essa pessoa, porque está dizendo que não gosta de acordar cedo, não gosta de trabalhar. E a gente avalia. Vocês olham isso tudo no profissional? Sim. E o interessante nós temos clientes, grandes clientes nacionais e multinacionais, que o processo seletivo é feito pela rede social. Então, assim, que isso antes a rede social era algo que você checava também, né? E aí, para conhecer um pouquinho do perfil, exatamente. Hoje a gente já tem processo, inclusive, de um grande cliente que a gente atuou nacionalmente, que o primeiro quesito, antes de receber o currículo, era buscar o profissional em rede social. Né, porque, na verdade, a rede social ela mudou muito, né, essa visão, esse contato. Então, eles já estão buscando profissionais, as empresas já estão buscando profissionais que, em primeiro lugar, já têm uma rede estabelecida, porque eles são grandes influenciadores, né, eles já têm essa facilidade de comunicação, porque é muito mais rápida, né, ela acaba sendo até muitas vezes muito mais eficiente. E a gente sabe aí, por exemplo, um Twitter, né, que a mensagem ela se propaga instantaneamente, né, e aí começa a ter pessoas que são seguidores daquele influenciador de opinião. Então, a gente já tem essa realidade. Então, é importante tomar cuidado. Não adianta ingressar na rede social e não tomar cuidado também do como é que vai se apresentar, né, porque é como se fosse um currículo virtual. Eu queria agradecer a presença de vocês, foi importante essas dicas. Eu espero que tanto a Estácio como a Alice façam um bom trabalho aqui em Pernambuco, porque vaga de empregos a gente sabe que tem, né? Com certeza. Bom fim de semana, uma boa tarde para vocês. Tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Se quiser mandar uma sugestão de entrevista, entre em contato com a nossa produção 3493-8563 ou mande um e-mail carlosgamboa@r7.com. Até sábado que vem, ao meio-dia. Tchau!